Depois de 16 anos no posto de chanceler da Alemanha, Angela Merkel está deixando o poder para seu sucessor Olaf Scholz. A troca de governo deverá ocorrer em dezembro. Scholz liderará uma nova coalizão que conta com o Partido Verde, que possui forte tendência pacifista. Assim sendo, surge o temor de que a Alemanha poderia inclusive sair da OTAN, organização militar a qual a protege com seu escudo nuclear. Contudo, em entrevista à Sputnik Brasil, a pós-doutoranda em Ciências Políticas da Academia de Ciências da Rússia, Maria Harolskaya, possui uma visão menos alarmante. A questão da saída da OTAN não está sequer em discussão. Disso falam apenas as forças mais radicais dos partidos mais radicais, digamos assim. Quanto aos partidos do centro-direita e da esquerda, inclusive os que compõem a coalizão, eles estão em consenso em relação à política externa. Portanto, quanto à participação da Alemanha na OTAN, basicamente não mudará nada. A única pequena questão aqui, e quero enfatizar que haverá discussões sobre nuances, serão tais nuances como, por exemplo, o aumento de gastos militares até 2%. Bem, já que temos um governo de coalizão mais do centro-esquerda, talvez os gastos não aumentem até 2% tão rapidamente. Isso são nuances, mas basicamente não mudará nada. Nos últimos anos, tem sido defendida, em particular pela França, uma maior independência dos países europeus em relação à aliança transatlântica. Apesar dos discursos do presidente Emmanuel Macron, o novo governo alemão deverá fortalecer os laços de defesa com seus países vizinhos, mas não fora da OTAN. Quer dizer, ela procurou isso antes e vai continuar. Por um lado, vai ressaltar a importância das relações transatlânticas, enfatizar que a OTAN é a principal garantia da segurança e, simultaneamente, desenvolver as forças de defesa europeias, notando que isso é apenas, digamos, um dos pilares da OTAN. Ou seja, vai sempre acentuar que o fortalecimento da defesa europeia serve para o fortalecimento das Forças Unidas da OTAN. O novo governo, embora ainda não tenha assumido, já estaria causando preocupações em Washington, segundo a revista The Economist. Washington temeria que uma postura mais branda do governo de Scholz sobre a questão nuclear poderia o fazer repensar sobre a presença de 20 bombas nucleares dos Estados Unidos no território alemão. Todavia, Harolskaya crê que, na lógica do novo governo, tais armas na Alemanha seriam um fator positivo para o país, apesar da política antinuclear do Partido Verde. Em primeiro lugar, acho que não haverá nada para Washington nessa situação para se preocupar. Apesar de haver um forte espírito antinuclear, Washington talvez pudesse se preocupar com a chegada dos verdes ao poder, porque nós nos lembramos que a história dos verdes é uma história antinuclear. Mas os verdes já não são os mesmos. Por isso, na minha opinião, a Alemanha não revisará a presença de armas nucleares em seu território. Por quê? Bem, primeiramente, ela valoriza os laços transatlânticos, obviamente. Em segundo lugar, uma questão importante é que a presença dessas bombas no território permite à Alemanha participar do programa nuclear da Aliança, e nós sabemos que a Alemanha não pode possuir suas próprias armas nucleares devido aos eventos históricos. Mas, tendo bombas no seu território, ela participa no programa nuclear da Aliança, e isso garante a Berlim o direito de voto no planejamento ou na organização de operações da OTAN com o uso de armas nucleares. Outro indicativo de que a Alemanha quer a manutenção de armas nucleares em seu território é o processo de modernização de seu poder aéreo. Berlim escolheu adquirir caças Eurofighter modernizados e os norte-americanos F-18, e a razão seria sua capacidade de carregar armas nucleares. Em 2025, como se sabe, terminará na Alemanha o ciclo de vida do caça Tornado, que, em teoria, deveria portar essas bombas se fosse necessário. Quando surgiu a questão de quais novos aviões é preciso comprar, houve uma versão de comprar apenas o Eurofighter, mas ele não é capaz de transportar essas bombas existentes. Por conseguinte, a Alemanha fechou um acordo para comprar tanto os Eurofighter modernizados como os aviões americanos F-18.
A partir de uma perspectiva russa, a permanência das armas nucleares dos Estados Unidos na Alemanha não seria ruim, nas palavras de Harolskaya. Os Estados Unidos poderiam as reposicionar em outros países que possuem relações mais tensas com Moscou, tanto na Europa Oriental quanto na Central. На мой взгляд, как раз-таки для России это хорошо, потому что теоретически. Para a Rússia é bom, porque teoricamente outros países não tão contidos e sem tal trauma histórico, no bom sentido, também estariam dispostos a instalarem bombas nucleares americanas no seu território, se falarmos, por exemplo, dos países da Europa Central e Oriental, o que seria muito menos vantajoso para a Rússia. É melhor que isso esteja no território de um país tão sensato como a Alemanha. Além do mais, do meu ponto de vista, a Alemanha, devido à sua cultura política, trata de forma cautelosa as questões do armamento nuclear.